Deixa eu construir aqui um exemplinho. A vantagem de um problema geométrico no plano é que a gente nem tem que pensar muito para falar assim, como que eu vou fazer uma figura que representa isso? Pô, é só desenhar pontos no plano, né? Não tem muito o que sofrer para inventar aí, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu plano, aqui o eixo Y, e aqui o eixo X. Diferente do que a gente costuma fazer no plano cartesiano, esse não vai ser o meu 0, 0, tá? Não que ele não pudesse ser, mas eu estou querendo deixar mais genérico, tá? Vocês vão entender por quê. Tem a ver com o fato de que divisão e conquista envolve divisão, tá? E a minha divisão não vai ser os eixos tradicionais, vai ser outros pontos convenientes. Então isso aqui é só para representar que, olha, o eixo Y aqui, o valor do Y cresce ali, o X cresce aqui, e eu vou colocar pontos nesse plano, tá? Então, começar a colocar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Como eu disse, ali não é o 0, 0, só para deixar bem genérico mesmo, quer dizer, eu não estou exigindo que isso aqui seja tudo coordenada não negativa, pode ser a coordenada que quiser, isso não me interessa, até porque para a distância a relação entre as coordenadas é sempre relativo, não é o valor absoluto que é relevante para a gente. Então eu tenho esses pontos aqui, e daí eu vou olhar, né, no momento que eu roubo vocês, né, eu sei qual é o algoritmo, eu estudei, eu tive que preparar a aula, né, mas vamos brincar que a gente está projetando o algoritmo aqui, vamos pensar como que a gente poderia projetar esse cara. Pô, divisão e conquista, a gente já tem um negócio n quadrado, divisão e conquista, a gente já sabe que para ordenação, por exemplo, um monte de algoritmo básico n quadrado, usa divisão e conquista e consegue coisa melhor, né. Será que dá para fazer uma coisa parecida aqui? Então, divisão e conquista, as fases são dividir em subproblemas menores do mesmo tipo. Tem que ter alguma regra para quebrar o meu problema em subproblemas menores. Conquistar recursivamente, lembrando que quando é pequenininho é caso base. E depois, de alguma forma, eu tenho que usar as soluções dos problemas, dos subproblemas, combinando elas para obter uma solução do problema original. Vamos tentar aplicar isso aqui. Como que eu posso dividir os pontos, né? Como que eu posso fazer a divisão dos pontos aqui? Quando eu penso que os pontos têm duas coordenadas, isso não fica tão simples, né? Pô, tem inúmeras maneiras que eu poderia cortar esse plano aqui, chegar aqui e falar, vou dividir assim, sei lá, né? Várias curvas poderiam fazer uma divisão. Não estou nem dizendo que não pode sair um algoritmo interessante daí, estou dizendo que é mais complicado. Então vamos só pegar uma coisa mais simples aqui. Vamos só pegar uma das coordenadas, tá? E aqui sem perda de generalidade, só porque eu preparei a aula nesse sentido e é o clássico, eu vou olhar para a coordenada x. É simétrico, né? Eu poderia olhar para y, mas vamos olhar para a coordenada x. E eu vou pensar em dividir passando uma reta vertical numa certa coordenada x que eu escolher, que deixa metade dos pontos de um lado, metade dos pontos do outro, a menos de um arredondamento. Porque eu pus 9 pontos, eu vou ter que fazer um arredondamento. Mas essa vai ser a minha ideia central. Então, eu vou ter aqui, olha, o que eu vou chamar de x barra aqui, tá? Que divide 5 pontos para um lado, 4 para o outro. É uma divisão tão boa quanto eu vou conseguir com um número ímpar, né, com 9 pontos. Essa é a base da nossa ideia da divisão. Tá? E aqui, vejam que vocês estão vendo esse problema pela primeira vez hoje, eu imagino. Nunca viram esse algoritmo e tal. Mas com o nosso conhecimento prévio de divisão e conquista, a gente já pode entender algumas coisas. Um quiz básico aqui. Quer dizer, básico é sacanagem falar, né? Nada disso é básico. Mas um quiz inicial, para a gente fazer uma escolha inteligente aqui. Esse x barra, ele é a média das coordenadas x dos pontos, ou ele é a mediana? Vocês têm algum chute? E por que é relevante isso? O x barra que eu vou escolher ali, será que ele é um ponto, corresponde à mediana das coordenadas x, ou corresponde à média? A mediana. Ok? Por quê? E por que isso é relevante?
Poderia ser a média? Poderia. Acontece que se eu tenho um monte de pontos concentrados de um lado e poucos pontos bem distantes, a minha média pode cair de uma separação que não tem metade dos pontos de cada lado. A média não garante isso. Se eu tiver muitos pontos distribuídos de modo uniforme ou com uma normal, tende a ser a mesma coisa. Mas isso não é verdade no geral. Dependendo da distribuição, pode ser um único ponto, pode puxar muita média para cá, daí fica um ponto sozinho de um lado e outros pontos e um monte de pontos juntos do outro. Mas o que eu quero de vocês, o pensamento algorítmico aqui é, por que isso é ruim? Porque na divisão e conquista, eu quero quebrar em subproblemas menores. O meu algoritmo é tão eficiente quanto mais rapidamente eu fizer ele ficar pequeno. E se eu quebro de um jeito mal dividido, um dos subproblemas ficou bem menor, mas o outro não ficou quase nada menor. E aí não resolve minha vida. Então não precisa fazer a continha toda agora, não é isso, a gente vai fazer a continha depois. Mas a intuição, percebe? Dividir no meio é importante. Tem que ter mais ou menos metade dos pontos de um lado, mais ou menos metade do outro. Porque senão os problemas estão ficando pequenos muito devagar. E eu quero que eles fiquem pequenos rápido. Tá? Faz sentido, gente? Então, esse cara aqui vai corresponder à mediana ou algo próximo disso. Né? No caso aqui, por exemplo, eu passei ele aqui só para deixar claro que a mediana seria esse ponto. Né? Tem 4 para um lado, 4 para o outro, a mediana seria ele. Mas eu quero que ele fique de um lado claramente, então eu passei aqui. Mas né, se eu fosse programar, seria a mediana, para simplificar. E daí eu convenciono, o cara que está em cima da mediana eu jogo para um lado ou para o outro, tem que definir. Beleza, divisão fizemos. Agora, como que vai ser a conquista recursiva? Bem, isso aqui é um subproblema, vai ser o meu subproblema da esquerda. Eu tenho o conjunto de pontos P, eu vou dividir ele, depois eu vou colocar anotação, tudo, eu estou querendo desenvolver a ideia, para que quando eu começo no pseudocódigo a coisa faça sentido para vocês. Esse aqui é o que eu vou chamar do meu subconjunto de pontos L, né, de left, e esses aqui são o R de right. Então, meu conjunto P foi quebrado em esquerda e direita. Recursivamente, eu posso mandar chamar recursivamente a minha função para resolver o problema do par mais próximo à esquerda e resolver o problema do par mais próximo à direita. Tá? Então isso, conquista recursiva, tranquilo, dá para fazer. Vamos ver aqui, olha, por inspeção, né? Resolvi recursivamente. Esse cara aqui é o par mais próximo à esquerda, esse cara aqui é o par mais próximo à direita. Ok? Só que, além de par mais próximo à esquerda e par mais próximo à direita, que fazem parte exclusivamente de um ou de outro subproblema, eu tenho o que eu vou chamar de par mais próximo de pares divididos. E em particular, eu pode ter o par mais próximo de todos, pode ser um par mais próximo dividido. Tá? Nesse caso não é, porque eu não fiz pensando nisso, eu fui colocando pontos a esmo. Mas percebem que esse cara, por exemplo, ó, esse ponto com esse, ele é um par dividido. Ele nunca foi considerado quando eu ataquei recursivamente esse problema ou esse problema. Então eu tenho que tratar esses caras na fase de combinar. E é aí que a coisa vai ficar mais complicada. Por enquanto a gente está com o esqueleto geral do negócio. Ok? Divide, encontrando um x barra que é a mediana. Reconquista recursivamente a esquerda, conquista recursivamente a direita. E depois eu tenho que tratar de combinar. Combinar vai ser essencialmente descobrir qual é o par mais próximo dividido. Porque se eu já tenho o par mais próximo à esquerda, já tenho o par mais próximo à direita, se eu pegar o mais próximo dividido, o menor deles é o par mais próximo geral. Não sobrou nenhum par, né? São só esses os tipos de pares que eu tenho, né? Ou 2 pontos estão aqui, ou 2 pontos estão aqui, ou está um de cada lado. Ok, ideia geral? Então, a gente tem a ideia geral do algoritmo. Eu vou dizer para vocês, quando eu falei no início da aula que essa é uma das minhas aulas favoritas, porque é um algoritmo muito bonito. Aqui tem as ideias gerais, mas é basicamente entender o problema e aplicar a divisão e conquista de um jeito mais ou menos straightforward, mais ou menos direto. O negócio é que isso não resolve o problema, tá? E a gente vai precisar de 2 ideias espertas e um tanto surpreendentes para a gente conseguir fazer isso ficar eficiente. Tá? Então, embora a gente já tenha esquematizado aqui, as partes mais bonitas ainda não vimos. Tá? Vai ser na hora de lidar com esse par mais próximo dividido que a gente vai ter que ter umas sacadas para conseguir fazer melhor.